noite, Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa e verdadeira, agora, já, para o mundo inteiro. A pergunta da semana é, tem problema se falta só um? Isso diminui em algo se falta só um? Qual a importância desse um que falta? Então a gente está na Parashá Tetzaveh, essa é a Sirá de número 2, no projeto do Tei Sirot. Esse é o volume 21, capítulo 21 do projeto e dos volumes do Rebbe do Liktei Sirot. Então, baseado nessa Parashá, no capítulo 28, no Pasuk Mem Gimel 43. Vayu al Aharon el Banav bevoam el Ohel Moed obegistam el Amizbeach Lesharet Bakodesh. Então, quando Aharon e os seus filhos se aproximavam, iam para o Ohel Moed, para o Mishkan, para servir, né, quando eles se aproximavam do Mizbeach, para servir no Kodesh, né, que é onde era parte do serviço dos Kohanim, e eles não deveriam fazer uma falta, né, um pecado e morrer. Isso é uma lei eterna para eles e suas sementes que virão depois. E Urashi explica o que é vameto, que Aharon ou seus filhos, né, os Kohanim, os sacerdotes, morreriam. Fala que aqui a gente aprende que aquele que serve Mechussar Begadim, faltando uma das roupas, a punição é a morte. Né? Porque fala sobre eles irem, na parte está falando sobre vestimentas que os Kohanim usam para servir, entrar e servir no Beit HaMikdash, no Mishkan, e quando fala que tem algum pecado, alguma falha, Urashi explica que a gente aprende que não pode, são 4 roupas do Kohen normal, 8 roupas do Kohen Gadol, que não pode faltar nenhuma dessas 8 ou nenhuma dessas 4, que a punição é a morte. A questão é que antes, no versículo 35 do mesmo capítulo, já tinha escrito Vehaya alaron lesharet nishma kolo bevo el hakodesh, que ficaria sobre Aaron para ele poder servir, e se ouvia o barulho, o som, as vozes quando ele entrava no Kodesh, Lifnei Hashem, na frente de Hashem, e Besetoi, quando ele saía, Velo Yamut. E também fala que ele não morreria quando ele entrava e se ouvia os sons da sua roupa. O Rashi explica, Velo Yamut, de novo, isso foi antes, na verdade. Porque ele não morreria, a gente encontra aqui um princípio que através do não morreria, você entende o que ele deve fazer para não morrer. Que é, se ele tivesse todos as vestimentas, ele não morreria. Se ele tivesse faltando uma das roupas, ele estaria passível de morte. A pena para isso seria a morte. Então, se ele entraria, como o Marash explica aqui, Mechussar, Errad Megadim, faltando uma das roupas, halalo, essas, ele ele deve ter a morte, né? Hayav Mitah. Bidei Shamayim, de acordo com o Talmud de Sanhedrin, isso vem, a morte que vem dos céus para ele, né? Não é que era Beit Din ou algum outro tipo de situação. Então, a pergunta que surge, que o Rebbe aponta, que o Urashi já explicou antes no 35, que se faltar uma das roupas, a pena é a morte. Por que quando chega de novo no 43, o Urashi traz de volta e fala que é aqui que a gente aprende, no 43, e não no 35, porque ele já falou que lá também teria que ter todas as roupas, senão deveria ter a pena de morte. Então, tem algumas explicações que falam que ele poderia, o verso está repetindo, como tem outras ações na Torá, para enfatizar a gravidade. Então, uma vez só não é o suficiente para dizer que
morreria por causa disso, falta de uma das roupas, tá ligado com o falta um, como a gente falou, né? A importância de não deixar faltar nenhum, como a gente vê aqui no caso específico das roupas dos Kohanim. E aí teria mais uma vez esse passuco para enfatizar a gravidade, mas a questão é que Urashi fala que aqui é que se aprende sobre a pena de morte, então ele está explicando porque aqui está repetido, e não porque é para enfatizar a gravidade disso. Então o Baletas Fota, ele explica que no 35, que a gente falou que está antes, se aprende sobre as roupas, as 6 roupas que foram explicadas até então, que é o Roshen, o Efod, o Meil, o Ktonet, Tashbetz, Mitznefet e Avnet, né? Que são o peitoral, que é o casaco que ele usava, e o garter, etc. O chapéu. Por isso que está escrito Mina Begadim Halalu, que são essas vestimentas, e são as que foram trazidas e explicadas até então. Mas não sobre as que ainda não tinham sido explicadas, que é o tzitz e o mirnei seivad, que é a calça do Kohen, e também o tzitz do Kohen Gadol, a placa com Kodesh Lashem, escrito Kodesh sagrado para Hashem, que era colocada na testa. Então, no capítulo que a gente está, 28, no versículo 43, no 35 que vem antes, tinha falado só sobre 6 vestimentas, então está falando que não pode faltar uma dessas vestimentas, que senão morre, está referindo às 6. E porque não tinha falado ainda sobre essas outras 2 vestimentas. Quando fala depois, até o 43, que fala sobre outras vestimentas, que é o tzit e o mirnei seivad, a calça, então aí sim fala de novo, porque está incluindo as 2 que não tinham sido falado antes. Essa é uma explicação. Mas a pergunta que tem é por que então não se esperou para explicar só agora no 43, que já tem todas as 8 roupas, para explicar que faltando uma delas tem a pena de morte. O Gurari, que é um outro comentarista, explica que tem diferença entre o Meil e o Mirnasaim, que é o Meil é o casaco, o Mirnasaim que é a calça. Então no primeiro falaria sobre o casaco e depois sobre as calças. Tem também num capítulo posterior, no 28, versículo 9, que fala que tinha que amarrar o gartel, né? O Avnet, o Aaron e o Banav, e os seus filhos, Aaron e os seus filhos, e botava também o chapéu, né? a cova, o turbante, e aí, através disso, eles vão ter keuná, eles vão ter o sacerdote. Então, uma explicação é que justamente com as vestimentas, essas 8 vestimentas, as 4 vestimentas, eles podiam exercer o sacerdócio, que as vestimentas davam o poder, davam o entitlement, davam a caracterização da função dele de ser o sacerdote, né? Aaron e os seus filhos. Mas Urashi não explica isso. Urashi só explica nesse versículo 9 do capítulo 29 que as vestimentas tinham que estar sempre nos Kohanim, para ele poder fazer atividade de keuná. Mas não explica isso, que ele morreria se não fosse, se estivesse faltando uma das vestimentas. Então, o que a gente pode entender, que aqui começa a explicação, é que tem uma diferença na linguagem que Urashi fala no capítulo 28, no 35 e depois no 43. No 28, no começo, ele fala Ha'im ikanes, se ele for entrar no Kodesh, se ele for entrar no Ohel Moed. Então é só entrar, não é ainda servir e fazer o serviço dele. Então a proibição da falta de vestimenta é só quando entra, ou já quando entra. Assim que entra, já tem essa proibição. Depois, no
depois no 43, fala Ameshamesh, aquele que usa. Então, quando faz o serviço com a falta de uma delas, é que tem a pena de morte. Então, uma é quando entra e a outra é só quando faz o serviço, para dito. Mas uma questão que surge é que, se já tinha proibição antes para quando entra, com certeza, se depois que ele já entrou, ele fez o serviço, já tinha antes, quando ele entrou, a proibição, não precisa falar que quando ele estiver fazendo serviço, já vai estar incorrendo na pena de morte, porque já teve quando ele entrou. Então não dá para entender muito porque tem essa diferenciação de quando entra ou quando faz serviço. Então um dos pontos a se considerar que o Rebbe traz é que pode ser que a entrada seria no Kodesh, no Ohel Moed, mais dentro do Beit HaMikdash ou do Mishkan. Enquanto que o serviço, o Aaron e os filhos já fariam mesmo no altar, que está fora. Então, que tem uma proibição quando entra já no Kodesh, no Ohel Moed, e o serviço já quando está antes da entrada no Ohel Moed, que é no altar, no Mizbeach de fora. Mas isso não é suficiente, porque o Rashi explica nos dois versos, tanto quando entra, quando está fazendo o serviço. E a explicação pode ser porque existem os dois versos na Torá, então o Rashi é comprometido com falar a verdade, as palavras de verdade, então incluiria a explicação para cada uma delas, porque tanto quando entra, quando serve, em dois versos diferentes na Torá, tem que explicar que, faltando apenas uma das vestimentas, já tem a pena de morte. Aí tem uma outra questão. No segundo verso, já tem os dois momentos, tanto a entrada quanto o serviço. Então, por que não deixa para explicar que teria a pena de morte, faltando uma das vestimentas, só no segundo verso, mais tarde, que a gente falou, que a gente começou, que é o verso 43. Além disso, no sentido literal, que é o compromisso do Rashi de explicar o sentido literal, o pshat, o simples, a entrada do Cohen, mesmo de fora para o Mizbeach, depois no Kodesh, seria para servir. Então não faria sentido ter uma permissão para entrar sem ter uma das roupas e só proibir quando fosse servir, com menos uma roupa. Porque para que ele entraria se não é para servir? Então não tem por que permitir alguma coisa ao entrar, se quando ele servir vai precisar ter todas as roupas. No segundo verso, o Rashi explica no sentido de lei, isso é fundamental. A lei vale para Aaron, vale para os seus filhos, todas as gerações. E no primeiro é como se fosse um conto que ele está contando o que aconteceu com Aaron, que era o Kohen Gadol naquele momento. Então está contando o que acontece. Isso poderia ser uma explicação. Mas no segundo verso, refere-se também a todas as 8 roupas. No primeiro verso, poderia ser somente aos 3 principais descritos naquele verso. A gente vai chegando perto da explicação fundamental que serve e se aplica para a gente hoje no dia a dia. As três vestimentas principais do Cohen está no primeiro verso, que fala Roshen, Efod e Meil. Cada um deles tem uma explicação na Torá, o que eles são, o que não se fala nos outros 5, nas outras 5 vestimentas ou roupas. O Roshen, que é o peitoral. Venassah Aaron et mishpat bnei Israel, Aaron vai elevar os julgamentos do povo de Israel sobre o seu coração, porque o Roshen era colocado sobre o coração. Lifnei Hashem tamid, vai estar sempre com ele, na frente de Hashem sempre. O Efod, que Efod é aquele tipo avental que o Cohen colocava, e você vai colocar 2 pedras, tinha 2 pedras em cima aqui na alça do avental, Al-Kitfot a-Efod, Avnei Zikaron, para lembrar, são pedras que vão lembrar para os Bnei Israel, e Benassah Aaron, e Aaron com isso vai elevar o nome, porque tinha todos os 12 nomes das tribos nas pedras do Roshen,
Depois tinha essas duas aqui nos ombros e vai elevar os nomes na frente de Hashem sobre os dois ombros como lembrança novamente. O Meil, que é o casaco. Venishma Koló, e o casaco que tinha os Rimonim, também é muito emblemático isso. Tinha as romãs com os sininhos que faziam um barulho quando ele chegava para servir, entrava para servir no Mishkan, no Beit HaMikdash. E então, vai nishma koló bevo ela kodesh lefnei Hashem ubesetor, que se ouvia a voz, são os sons, na verdade, as vozes são os sons para ele entrar no Kodesh, lefnei Hashem, e quando ele saía também. Então essas são as três roupas gerais que está ligado aos Begadim Halalu, as roupas que a Torá fala no primeiro verso, no 35, e que o Urash explica que quando entrar no Mishkan, que não pode estar faltando nenhum deles. Então, a Torá não explica para o que serviam todas as vestimentas, só essas três. Por isso, devemos aprender dos dois versos, porque tem diferença entre os dois versos. No segundo verso, que a gente começou a falar, que é o 43, aprendemos sobre todas as vestimentas. Já tem as 8, porque já se falaram sobre as 8 vestimentas, e precisa de todas elas para fazer o serviço, não pode faltar nenhuma das 8 roupas. No primeiro verso que a gente falou, que tem esse geral sobre o Rosh, o Efod e o Meil, aprendemos sobre essas três roupas especiais que a Torá especifica o que elas representam, que não dá para entrar se nenhuma dessas roupas, dessas vestimentas, pela falta que elas fazem no serviço, porque elas são gerais. O tzitz também é especial, também explica o que é o tzitz, mas ele tem uma função mesmo sem entrar, sem fazer parte do trabalho no Mishkan. Então a gente não aprende do tzitz, a gente aprende só desses três, dentre as 8, que eles são gerais e são essenciais. Percebe-se então a diferença entre os 3 e os 5. As 3 vestimentas, mesmo sem servir, já têm impacto. Elas são essenciais. O trabalho do Cohen, e está ligado com o nosso trabalho também, é ligar o povo com Hashem, é a gente se ligar com Hashem, é ter essa itkashrut, essa conexão. Isso acontece de alguns modos. Primeiro, tem o serviço na prática, que está ligado com o segundo verso, né, que está ligado com Torá e Mitzvot. E o segundo, que está ligado com esse primeiro verso que tem as 3 vestimentas, está ligado com a nossa essência. Nós somos filhos ou servos de Hashem, Ben ou Eved. E para isso não precisa nem estar fazendo Torá e Mitzvot, mesmo que devemos fazer. E mesmo antes de recebermos uma missão, mesmo antes de entrar no Mikdash, mesmo antes de estar fazendo essa missão, a gente já está conectado. E isso é o trabalho de cada um de nós, que a gente se inspira no trabalho de Aaron, a Cohen, que está ligada à entrada no Kodesh, mesmo antes de servir, despertamos essa zikaron, essa memória de Hashem. Então, terminando, a gente tem 3 tipos de judeus. Um ligado com Roshen, um ligado com Efod, um ligado com Meil, que são essas 3 vestimentas especiais, e não pode faltar nenhum deles. O Roshen está ligado com os níveis mais elevados do povo, que não tem mais alma animal, que ele já refinou, está ligado com o coração. O Efod, como a gente falou, está ligado com os ombros, é aqueles que estão fazendo um serviço de tkafia, de se afastar do que é ruim, do que é o mal. E tem o Meil está ligado com a ação na prática, que são os limonim, como eu falei, as romãs que tinham na bainha, esses sinos que faziam barulho quando entrava, que não poderia deixar de fazer barulho, que são mesmo os mais destituídos do povo, que eles estão mesmo assim cheios de mitzvot, como a romã é cheia de caroços. Cada Yehudi, ligado com a romã, com os limonim, na bainha, que está na parte mais baixa da roupa do Aaron, do Cohen, que está ligado com a essência do povo, mesmo sem fazer Torá e Mitzvot, mesmo sendo muito pobre, simples, sem Torá e Mitzvot, ele está cheio de Mitzvot e ele faz parte, não pode faltar nenhum deles. Lembramos a Hashem que precisa de todos nós, que a gente esteja unido, sem ficar ninguém para trás. E a Hashem vai nos levar juntos no Kibbutz Galuyot, a gente está todos nós reunidos em Israel,
Se falta um, falta tudo. A gente já tem um aprendizado muito grande aqui para professores, para rabinos, para orientadores, para quem é influencer, que de algum modo tem alguém que influencia e que pode mudar algo na redondeza, que a gente tem que integrar todos, fazer essa conexão com a Hashem, que não pode faltar nenhum. Se falta um, falta tudo. Vamos em frente, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, já agora para todos nós. Todos juntos, sem faltar nenhum. Shabbat Shalom. Besorot Tovot.